É importantíssimo nos entendermos que a oportunidade que nós estamos tendo aqui, ela é surreal. Existem muitas pessoas que gostariam de estar cultuando e adorando ao Senhor hoje, ela não pode. Seja por causa de uma política que a proíbe de sair, seja por causa de uma enfermidade, seja por causa de uma necessidade exacerbada. Mas eu quero te dizer, você é um privilegiado em poder louvar ao Senhor no templo. Entenda bem isso. Você é um privilegiado. Quando você sai da sua casa para adorar ao Senhor, você está encharcado da água da vida, você vem para molhar as pessoas. Mas você que está seco, vem para encharcar dessa doce presença do Senhor. Então, da mesma forma que você vem para doar, você vem para receber. Amém? Pode se sentar, fique à vontade na casa do seu Deus. Você está no lugar certo, na hora certa, para que Deus possa fazer milagre em sua vida. Eu quero dar alguns avisos breves, mas hoje aquela música Deus do Impossível, ela tem tudo a ver com o que eu vou pregar hoje. Tem tudo a ver com o que eu vou pregar hoje. Terça-feira eu ministrei sobre tudo é possível para aquele que crê. Falei sobre o menino lunático, está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 13 em diante, onde o Senhor curara aquele menino. 23 em diante, quando Deus fala, quando o filho do menino, o pai do garoto fala assim: se tu pode, ajuda-nos. Jesus, ele olha para aquele pai e fala assim: se podes? Tudo é possível para aquele que crê. Você crê em Jesus? Então tudo é possível. Então, meu irmão, nós não podemos titubear. Nós precisamos crer. Nós precisamos romper com toda a incredulidade que tem na nossa crença. Nós precisamos romper com toda a incredulidade que tem na nossa fé, entendendo que Deus nos chamou para colocar os olhos dele e não nos abalar mediante as adversidades da vida. Porque são muitas. Mas Deus manda colocar os olhos dele. Aviso, terça-feira agora, nós teremos o culto da família às 20 horas, mas às 19h30 nós teremos a nossa festa aqui. Traga suas crianças, seus sobrinhos, seus filhos, seus vizinhos. Vai ter uma festa maravilhosa aqui embaixo, com bolo, presente. Vai ser um negócio assim maravilhoso. Traga suas crianças que vai ser um tempo assim de muita alegria. Terça-feira, 19h30, festa das crianças. Quinta-feira, estudo bíblico. Nós estamos falando sobre vida de louvor e oração. Você louva ao Senhor? Você sabia que são mais de 20 definições do grego a respeito de louvor ao Senhor? Você sabia que muitas das vezes nós achamos que o Senhor está recebendo louvor, mas Ele não está? Sabia disso? Você sabia que tudo aquilo que você louva e o Senhor não se agrada é porque há um pecado no nosso louvor? Porque eu gosto de falar isso. Porque o Senhor ele não recebe qualquer coisa. Ele te recebe, mas Ele não recebe qualquer coisa de você. Você consegue compreender? Ele te aceita, mas aquilo que você manda para Ele, Ele pode receber ou não receber. É o entendimento que nós temos da vida de louvor. Estamos trabalhando isso na quinta-feira, vida de louvor e oração. Sexta-feira, a rede de mulheres vai ser uma bênção. As mulheres, elas vêm, elas cantam, elas pregam, elas adoram, elas conversam. E logo depois do culto de mulheres, nós temos o nosso futebol. Você que joga uma bolinha, talvez você é um perna de pau, outra vez você é um talentinho, vamos lá jogar uma bolinha. Vai ser um momento assim de muito crescimento. É um momento ali que nós conhecemos os irmãos, é um momento que nós conversamos, é um momento que nós geramos comunhão. Então venha com alegria. Sábado, 18 horas, nós temos a nossa conexão juventude. Traga seu adolescente que ele vai receber uma palavra de Deus. E um aviso que eu quero deixar já para marcar a sua mente. O último sábado desse mês vai estar vindo aqui um pastor amigo meu de fora. Nós vamos ter aqui uma rede de casais, onde trataremos a respeito da nossa vida
sentimental. Então venha com alegria. O último sábado desse mês, 20 horas, nós trataremos sobre relacionamento. Então você que tem um relacionamento, você que é noivo, você que é namorado, você que é casado, venha para essa reunião que talvez você está até com uma boa intenção, mas a sua boa intenção não tem sido suficiente para suster os problemas que você tem vivido. Então, a palavra de Deus fala para que nós não nos apoiemos no nosso próprio entendimento, mas que nós venhamos aplicar a palavra de Deus. Amém? E novembro, esse é o melhor aviso que eu quero dar essa noite. Em novembro, nós teremos uma conferência alegria. Uma conferência de alegria, porque eu estou vendo muitos cristãos procurando alegria no corpo esbelto, muitos cristãos procurando alegria na troca do carro, muitos cristãos procurando alegria na troca da casa, num canudo de faculdade, mas a nossa alegria está no Senhor. Então nós vamos fazer uma conferência de alegria. Nós vamos receber as pessoas ali, todo mundo ali, com muita alegria naquela escada, e nós vamos fazer uma conferência sobre alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa. Então nós precisamos estar fortes, nós precisamos estar verdadeiramente enrijecidos mediante as batalhas que virão, porque Deus, Ele se agrada de um coração alegre, Deus se agrada de um coração satisfeito, Deus se agrada de quando nós começamos a regozijar nele. Então, nós vamos ter uma conferência de alegria maravilhosa, amém? Então eu conto com você, Deus Ele quer renovar as nossas vidas, amém? Hoje eu quero falar um pouquinho, já dei os avisos, abra sua Bíblia por gentileza em Romanos capítulo 8, ou ligue a sua Bíblia. Talvez você tenha dificuldade com a Bíblia de papel, mas eu não quero cravar algumas coisas mediante a indústria do papel ou a indústria gráfica, mas vai chegar um dia que talvez pode não existir mais Bíblia de papel. Então nós precisamos ter as duas. Não é pecado usar a Bíblia do celular, mas você tem que aprender a usar as duas, tá? Porque vai que descarrega o celular na hora que você está fazendo um culto. Aí você não sabe qual é o endereço de onde você tem que ir. Você passa um desconforto que você não precisaria passar. Então, Romanos capítulo 8, eu quero falar sobre vivendo uma nova vida. Repita comigo, por gentileza, vivendo uma nova vida. Eu quero trazer para nós uma reflexão a respeito de viver uma nova vida, porque o que eu tenho visto em muitos, na nossa caminhada cristã, o que eu tenho visto em muitos segmentos da vida, é que muitas pessoas estão vivendo uma vida, mas não é a vida que Deus chamara ela para viver. Ela tem aceitado aquilo que a vida lhe proporciona, mas só que ela não decidiu ainda viver o que Deus tem para ela, porque ainda ela está à margem. E eu quero te dizer, essa noite você pode sair daqui com a vida totalmente transformada. Não, você não entendeu. Essa noite você pode sair daqui com a vida totalmente transformada. Porque isso depende de mim e de você. Levante o seu dedinho para cima com muito carinho e faz assim. Agora aponta o seu dedinho para você com muito carinho. Não seja ignorante com você mesmo, apontando o dedo para o seu nariz com tanta veemência. Aponta com carinho e fala assim: eu sou responsável por tudo que acontece de bom e de ruim comigo mesmo. Você é responsável por tudo que acontece de bom e de ruim consigo mesmo. Porque, na verdade, a adversidade, ela vem para todos, a necessidade, a aflição, ela vem para todos. Mas eu submeter a tristeza, a dor, o sofrimento, isso depende de mim. Isso depende de mim. Mas eu preciso decidir mudar a minha perspectiva. Bill Johnson, ele fala o seguinte, em uma das frases emblemáticas de Bill
Johnson. Ele fala o seguinte, que viver Deus é a oportunidade que nós temos de atrair o reino de Deus para esse plano natural. Nós temos uma oportunidade essa noite de atrair o reino de Deus para a nossa vida. E o reino de Deus é paz, amor e justiça. O reino de Deus é graça. O reino de Deus é favor. O reino de Deus é bondade. O reino de Deus é fidelidade. O reino de Deus é alegria. O reino de Deus é paz. Eu tenho uma oportunidade essa noite de impactar toda a minha família com o reino de Deus, e desistindo de viver da forma que eu quero viver, e vivendo a palavra de Deus. Mas isso está disponível a mim. Às vezes nós, como cristãos, nós decidimos passar fome com a geladeira cheia. Às vezes nós, como cristãos, decidimos entristecer tendo a alegria batendo em nossa porta. É uma decisão que nós tomamos hoje de mudar a nossa forma de viver. Em Romanos capítulo 8, a palavra de Deus, ela vem tratando sobre uma mudança de vida genuína, uma mudança de vida que nos impacta, que nos transforma. E quando eu compreendo essa mudança, eu volto lá no Gênesis capítulo 1, versículo 28, que Deus criou o ser humano e os abençoou. Será que eu consigo viver a base dessa promessa de bênção que Deus o fizera? Ou será que nós decidimos viver uma vida do sofrer? Potencializamos mais a tristeza, potencializamos mais a dor do que uma alegria, uma satisfação de atrair o reino de Deus para a nossa vida. Em dados momentos da nossa vida, nós estamos confundindo o nosso evangelho. Evangelho é boa notícia, é boa nova. Mas só que às vezes essa decisão de viver uma vida comiserada, a vida de dor, ela sucumbe toda a bondade de Deus sobre as nossas vidas. E o que eu quero trazer para nós, eu preciso decidir viver uma nova vida. E isso parte do entendimento espiritual que o reino de Deus, ele precisa ser estabelecido através de mim, na minha casa. Então eu não vivo em conformidade daquilo que eu consigo enxergar, eu vivo em conformidade daquilo que a palavra diz que eu sou. E agora eu preciso mover, eu preciso andar, e eu preciso caminhar segundo esta palavra. Eu preciso decidir. E antes de entrarmos no texto, eu quero trazer algumas confusões que fazemos, alguns sofismas que adentram a nossa mente. Nós estamos confundindo caminho com rotina. Nós estamos confundindo o caminho de Deus com a nossa rotina evangélica. Nós estamos confundindo conforto financeiro com paz. Nós estamos confundindo crença com fé. Nós estamos confundindo riqueza com bênção. Precisa mudar. Vamos lá para o texto, por favor. Romanos capítulo 8, verso 1, do 1 ao 5. Olha que banquete. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aí? Não há condenação sobre você. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa existência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades
da natureza da carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Precisamos parar com essa confusão mental que nos leva a viver uma vida abaixo daquilo que Deus tem para nós. A sua mudança, ela depende de você. Conceito teológico. Tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que Jesus fez já está aí. Agora é a sua vez de fazer para que a sua vida possa ser mudada. Deus não fará mais nada por você do que Ele já fez. O maior presente que Deus entregou para o mundo foi Jesus. E Ele falou, quando eu vou para o Pai, João 14, eu vou para o Pai, vou enviar para vós o Espírito Consolador, e você nunca mais estará sozinho. Então Deus, Ele quer mudar a nossa perspectiva. Deus, Ele quer mudar a nossa forma de ver. Nós temos que parar de confundir. Parar com essa confusão mental de achar que Deus quer nos punir pelo pecado que nós cometemos outrora. Eu quero te falar, você não está debaixo da lei do pecado, você está debaixo da lei da graça. E Deus te libertou do cativeiro. Mas só que a nossa incredulidade faz com que andemos em círculos. E Deus, Ele não nos permite andar em retidão. Porque às vezes nós sempre ficamos comiserando aquilo que passou. Porque nós não olhamos para frente. Nós não conseguimos entender na maioria das vezes aquilo que Ele quer fazer por nós. Porque a nossa mente está focada na enfermidade. A nossa mente está focada na prosperidade. Ou no dinheiro, ou na dor. Ou em tantas coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é paz, amor e justiça. E as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas de modo gradativo, de modo que você se doe ao Senhor. Você quer mudar de vida? Você quer viver uma vida sobrenatural do Senhor? Deus não tem uma vida ordinária para você. Deus tem uma vida extraordinária. Mas vivemos de modo ordinário, comiserado, fragmentado. Por quê? Porque ainda não vivemos como Espírito, vivemos como carnais. Ainda nós estamos mais importantes, nós falamos de fé, mas a nossa fé, ela está apoiada numa crença. Não, a fé está apoiada em obras. Aquele que tem fé pratica obras de fé. Aquele que tem fé anda sobre as águas. Aquele que tem fé declara cura. Aquele que tem fé declara a palavra. Aquele que tem fé não vive em conformidade com o mundo, mas vive a palavra de Deus. Adversidades, elas sempre virão. Adversidades, elas sempre nos tocarão a nossa casa, a nossa família. Mas nós não somos refém de adversidades. Nós não somos refém de uma vida simplória. Nós somos protagonistas da nossa vida. E muitas das coisas não acontecem na nossa vida no âmbito da fé, porque nós temos uma crença, nós não temos uma fé. A nossa crença é que eu estou vivendo, nós estamos confundindo o caminho com nós estamos confundindo o caminho com a nossa rotina. Então agora, o desejo de adorar se esvaiu em suas mãos, o desejo de louvar se esvaiu das suas mãos, o desejo de buscar a Deus se esvaiu de suas mãos, do seu coração, porque agora você está envolvido com tantas coisas que não são de Deus, que a presença do Espírito Santo, ela não é tão evidente, porque afinal, o Espírito Santo não sabe que eu preciso comer, afinal, o Espírito Santo não sabe que eu preciso pagar a água, o Espírito Santo não sabe que eu preciso disso e daquilo. Eu quero te dizer, meu irmão, enquanto você correr atrás daquilo que você acha substancial, necessário para a sua vida, o milagre de Deus não vai imperar, porque o milagre de Deus impera quando você não pode fazer mais nada. Quando você larga o freio e fala: Deus, está nas suas mãos, eu vou te servir, eu vou te adorar, eu vou submeter. Aí automaticamente as bênçãos vêm. Até quando nós falaremos: sobe, Moisés, no nosso lugar?
Até quando nós falaremos? Vai, Moisés, conversa com Deus para nós. Deus, Ele quer intimidade particular, pessoal, ininterrupta com cada um de nós. O véu foi rasgado. A fé não é a passividade do sim, mas é a proatividade. A fé não é uma passividade de aceitar goela abaixo tudo aquilo que o mundo manda sobre a minha casa. A fé é a proatividade de entender, eu vou viver qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não posso sentar no meu sofá e não querer mais de Deus. O que promove a sua casa, o que promove o seu casamento, o que promove o seu ministério, o que promove as suas finanças, é a sua intimidade com Deus. E até quando nós viramos lutar contra esse poder e essa soberania de pensar, vou no culto ou não vou no culto ou não vou. Você tem que vir, se você quer mudança, se você quer transformação, se você quer renovo, se você quer restauração, você tem que vir. O salmista diz, Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e dele a buscarei, que eu possa morar na sua casa eternamente, para buscar orientação no templo. Mas os sofismas começam a tomar a nossa mente, porque é uma confusão, porque agora eu sou cristão, eu sou evangélico. Eu quero te dizer, com muito carinho, com muito respeito até, dormir numa garagem não te faz um carro. Estar aqui não te faz um cristão. Estar aqui não te faz um discípulo. Mas estar aqui te possibilita viver o extraordinário de Deus. Estar aqui te possibilita romper com todas as amarras e mazelas que outrora estavam da sua vida, porque agora você vem buscar orientação através da palavra de Deus, e não existe agora interlocutores mediante essa grandeza. É você e Deus. Então eu preciso entender que o mundo ele vai lutar para que eu não venha conhecer a grandeza, o favor, a bondade. Mas eu preciso entender que essa foi uma confusão de caminho e cotidiano, de caminho e rotina, ela precisa ser mudada. Jesus te chamou para o caminho, e a porta é estreita. E essa porta estreita, ela não te permite viver da forma que você quer viver. Essa porta estreita, ela faz com que você mude as suas perspectivas. Que agora você não é aquele que direciona, você é direcionado pelo Espírito. João 14, a palavra de Deus vem dizendo que a paz que o mundo não consegue entender, eu te dou. O mundo não consegue compreender a paz que eu estou dando a você. Eu vou para o Pai e vos enviarei o Espírito Consolador. E você nunca mais estará sozinho. Então por que ainda choras? Por que ainda vive uma vida abaixo daquilo que Deus tem para você? Deus só pede para que você olhe para Ele com os olhos fitos nele, para que você não titubeie, para que você não gere incredulidade. Tudo é possível ao que crê, e se você crê, você vai ver a glória de Deus. O que eu preciso gerar no meu coração? O caminho é um ambiente de mudança, o caminho é um ambiente de transformação, o caminho ele muda a minha rotina, o caminho ele traz consigo habilidade, ele traz consigo perspectivas novas, ele traz consigo oportunidade de viver por fé, e a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então o caminho ele está aí, mas muitos estão à margem. Muitos estão parados sobre o caminho. Muitos estão à beira do caminho. Mas Deus te chama essa noite para mudar a sua forma de viver, para viver uma nova vida.
E uma nova vida, uma vida que verdadeiramente regozija no Senhor, que alegre o coração do Senhor, uma vida que verdadeiramente enalteça o nome do Senhor. Conforto. Confundimos conforto com paz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A paz que Deus dá não é o mundo, ele não conseguirá entender. O conforto que o mundo, a paz que o mundo tem pregado é sua conta abastada. A paz que o mundo tem pregado é a sua vida protegida. A paz que o mundo tem pregado é a falta de guerra, mas só que a Bíblia ela traz consigo a paz que o mundo não consegue entender. É você estar seguro dentro de qualquer situação. É você estar com Ele. Se você morrer, você vai. Se você estiver acamado, você está com Ele. Se você estiver aflito, você está com Ele. Se você estiver em qualquer condição, você está com Ele. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Esse é o entendimento da palavra. Esse é o entendimento do princípio da palavra. A paz não é conforto. Confundimos crença com fé. Eu creio. A palavra de Deus fala que aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus, cumpre os princípios pelos quais Ele estabeleceu. Os princípios que Ele estabeleceu é se parecer com Jesus, é não viver uma vida de pecado, é não viver uma vida de incredulidade, é não viver uma vida abaixo daquilo que Ele tem para você, porque Ele te chamou para viver uma vida abundante. Mas por que não vivemos, na maioria das vezes, uma vida abundante? É porque abrimos mão de uma vida espiritual para viver uma vida carnal. Aquele que é da carne produz coisas da carne, mas aquele que é do Espírito, ele produz coisas espirituais. O que Deus ele nos chama? Eu preciso parar de confundir crença com fé. Eu preciso mudar a realidade ao meu redor, atraindo o reino de Deus sobre a minha casa, atraindo o reino de Deus sobre o meu ministério, atraindo o reino de Deus sobre o meu trabalho, atraindo o reino de Deus. Eu preciso mudar essa cosmovisão e começar a enxergar que todas as fragilidades pelas quais eu passo é um ambiente de milagre para que Deus possa mudar toda a minha história. O mar foi aberto. O povo passou. E há quem diga que a água dava nos artelhos ali, nos tornozelos. Mas o mais complicado, como é que o exército de Faraó morreu mediante uma água dessa altura? O que eu quero atrair a sua atenção? Você está vivendo a vida que você decidiu viver. Então rompa com a sua incredulidade de achar que Deus não pode mudar, de achar que Deus não pode te prosperar, de não achar que Deus não possa te restaurar, de não achar que Deus possa te curar. Rompa com essa incredulidade que não tem nada a ver com Deus. A fragilidade que você se encontra hoje é um mecanismo que Deus quer usar para que o nome dele seja exaltado. Eu preciso mudar a minha forma de ver. Eu preciso parar de confundir crença com fé. Eu preciso parar de confundir riqueza com bênção. A bênção do Senhor não acrescenta dores. A bênção do Senhor não acrescenta dores. Tem muitas pessoas que por causa do dinheiro ele está sofrendo. Tem muitas pessoas por causa de não ter, ele está sofrendo. Então a bênção do Senhor não tem nada a ver com riqueza. A bênção do Senhor é você ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser, suprido pela palavra dele. Mas a maioria das vezes o mundo está entrando dentro de nós de uma forma exacerbada, que nós queremos ter aquilo que Deus não tem para nós, e nós queremos correr atrás daquilo que Deus não tem para nós. O que Deus não tem para você? O distanciamento da presença dele.
se o seu trabalho te toma o seu tempo com Deus, se os seus pensamentos têm te tomado o tempo com Deus, se os seus sonhos têm te tomado o tempo com Deus, se tudo que você tem feito tem tirado a presença, as primícias de Deus na sua vida, certamente isso não é de Deus. Certamente. Eu tenho que entender o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo que eu faço precisa me achegar a Deus. Tudo que eu faço precisa me levar a Deus. Tudo que eu faço precisa me permitir estar mais próximo de Deus. Em qual sentido? Ô meu irmão, estar com Deus não é estar dentro de igreja 24 horas. É o que eu te disse. Dormir dentro de uma garagem não te faz um carro. Estar dentro da igreja 24 horas não te faz um cristão. Mas é difícil entender um cristão que falta de culto e ele não tem saudade do culto. É difícil entender um cristão que fala que está perto de Deus, mas longe da congregação, e está vivendo Deus. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, que está sendo construída dia após dia, para que as pessoas não venham para a comunhão, porque a comunhão o Senhor delega a... Então o meu distanciamento faz com que eu esfrie, o meu distanciamento faz com que eu não produza, o meu distanciamento faz com que eu não viva o melhor de Deus, porque o melhor de Deus está na comunhão. Você vai morar na eternidade na comunhão. O que eu quero atrair a nossa atenção? Deus, Ele quer mudar nossas formas de pensar. Talvez foi construído na sua mente, talvez foi construído dentro do seu sofrimento. Ele fez com que você construísse muros à sua volta, a sua dor, tudo aquilo que você passou fez com que você construísse muros. Então nessa área ninguém toca, porque aqui eu preciso bloquear, aqui eu preciso bloquear, aqui eu preciso bloquear. Eu quero te dizer, pare de se defender e deixa que Deus te defenda. Se jogue na presença do Espírito Santo, se jogue nessa imensidão do Espírito, que certamente o Senhor vai mudar toda a sua história. Você não está debaixo do jugo do pecado, você está debaixo da graça, favor imerecido. Mas a graça é de graça, mas ela não é barata. Deus quer algo de você, Deus quer o seu coração, Deus quer o seu espírito, Deus quer a sua alma, para que o seu coração, o seu espírito, a sua alma, testemunhem os feitos dele, que você seja uma carta viva daquilo que ele quer fazer na sua vida. Eu quero falar sobre princípios para viver uma nova vida. Princípios para viver uma nova vida. O primeiro princípio para viver uma nova vida em Deus, não é viver uma nova vida que você quer viver, é uma vida bíblica. Você acredita que isso aqui é um manual para te manter seguro? Você acredita que isso aqui pode mudar o seu casamento, a sua vida, a sua família? Você acredita que isso aqui pode transformar toda a sua casa? Sim ou não? Então nós vamos viver em conformidade a ele. O primeiro princípio é renunciar à vida que você vivia e desejar uma vida diferente em Deus. Então fala comigo: eu renuncio tudo que eu vivi que não glorifica o seu nome e quero viver uma nova vida que louve ao Senhor. A palavra de Deus, ela fala que esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Quem vive no passado, ele não viverá o presente e não alcançará o futuro. Se você está ainda colecionando troféus de quando você pregava, se você ainda está colecionando troféus de o que você fazia, se você ainda está colecionando troféus, eu quero te dizer, Deus não está preocupado com os teus troféus, Deus está preocupado com o seu coração, porque do seu coração pode sair fontes de vida.
Do seu coração pode fluir água, do seu coração pode fluir amor, do seu coração pode fluir alegria, do seu coração pode fluir paz, mas se o seu coração estiver conectado ao coração de Deus. E como ter um coração conectado ao coração de Deus? Mateus capítulo 22. Ama o Senhor teu Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ame o próximo como a ti mesmo. Então eu preciso olhar para as pessoas com olho de amor. Eu preciso entender que as coisas que acontecem comigo não é para me fazer parar, é para me fazer crescer. Todos os desafios que eu me permiti estar ou fui colocado lá, é para que eu possa crescer. 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Não há condenação. Eu preciso abandonar a minha vida antiga. Eu preciso abandonar a vida que eu vivia. E qual que era a vida que eu vivia? Talvez uma vida de sofisma, uma vida da beira do caminho, uma vida de deixa a vida me levar, uma vida à la vontade. Você vive do seu jeito. Não, você não vive do seu jeito. Você vive da forma que Deus te manda viver. O reino de Deus não é democrático. Deus não está preocupado se você concorda com algo. Deus está preocupado que a palavra dele seja implementada e vidas sejam mudadas. Se você concorda ou não, isso é um problema seu. E o que eu te aconselho nessa noite? Comece a pensar em conformidade à palavra de Deus. Não existe democracia no reino de Deus. É teocracia. Deus manda e nós obedecemos. Não existe isso. Eu não concordo. Deus está numa preocupação com a nossa discordância. É igual quando seu filho olha para você: não vou conversar mais com você. Aí você fala assim: tá bom. Você olha assim: tá bom. Temos que largar a mão de ser crianças espirituais e começarmos a crescer, viver uma nova vida em Deus, acreditar que Deus nos chamou para ser mudados. Não fosse nós que o escolhemos, Ele nos escolheu e nos designou para que vamos e demos fruto, e o nosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedimos em seu nome, Ele nos conceda. E quando nós pedimos ao Senhor: cure a minha família, cure a minha casa, cure as minhas finanças, cure o meu casamento, cure os meus filhos, cure a minha nação, cure a minha cidade, cure a minha rua, cure o meu bairro, assim Ele vai conceder. Eu preciso abrir mão da minha vida e parar de pensar da forma que eu pensava. Não vos conformeis com esse século, mas transformai a vossa mente pela renovação da palavra, a palavra de Deus. Deus está pedindo uma renovação de mente. A igreja está indo a passos largos como a Europa. A igreja está caindo num segmento totalmente equivocado. Se você for ver, nos anos 60, 70 e 80, era o que a igreja da Europa estava fazendo. Crentes começando a beber, crentes começando a viver uma vida, parando de ir aos templos. Hoje a maioria dos templos da Europa são boates, porque o pecado ele começou a ser desejável. As pessoas começaram a tratar adultério como acidente. As pessoas começaram a tratar vícios como acidente. Não é um acidente como você se promove a fazer. Não é. Acidente é tropeçar, acidente é bater um carro. Quando eu me proponho a fazer algo que não é de Deus, não é acidente. O pecado na vida do cristão precisa ser um acidente. Mas se você pecou, o Senhor é o seu advogado mediante ao Pai. Jesus é o seu advogado. E Ele te perdoa de todo pecado. Arrependa-se e prossiga para o alvo. Mas só que não fique pensando com a mente enrijecida. Gênesis 1:28, Ele criou o ser humano e abençoou. Ele te abençoou para que você viva de modo abundante. E agora Ele quer que você pare de pensar no segmento mundano. Eu quero te dizer, meu irmão, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas quais que são escolhidos? Aquele que se disporam a viver uma vida em conformidade com a palavra. Aquele que ganha a sua vida, perdê-la. Mas aquele que abre mão da sua vida pelo Senhor, ele ganhará um galardão no céu. Então nós precisamos abrir mão.
Não tem como servir dois senhores. Eu preciso renunciar à minha antiga vida e parar de viver como eu vivia. Ah, Deus me chamou para sofrer. Aí nós lembramos aqueles filmes que as pessoas ficavam dando chicotada nas costas. Ah, eu pequei. Ah, isso. Ah, eu bati o carro porque eu pequei. Ah, eu fiz isso porque eu pequei. Não existe condenação para aqueles que creem. Ah, isso está acontecendo de errado porque lá no passado eu fiz isso. Não existe condenação para aquele que crê. Mas a minha mente que precisa ser mudada. Porque existe muita incredulidade na nossa crença. Porque a nossa crença, ela está pautada numa religiosidade, não em fé. Porque a fé move montanhas. E se eu creio que a fé move montanhas, então não existe impossível para aquele que crê. Não existe impossível para aquele que tem fé. Não existe impossível para aquele que decidiu devotar sua vida a Ele. Não existe impossível para aquele que decidiu submergir, diminuir para que Ele cresça. Não existe impossível. Então, se existe algo que você tem pensado, que é para honrar, glorificar o nome do Senhor, certamente vai acontecer, mas não no seu tempo, no tempo de Deus. Mas se você ainda permanecer com a mente cativa ao mundo, com a mente cativa a uma religiosidade, com a mente cativa ao pecado, você não vai ver a glória de Deus. Nós precisamos mudar nossa mente. Fala comigo, eu quero viver uma nova vida. Meu irmão, isso é crucial. Existem muitos cristãos que estão vivendo cativos, tem muitos cristãos que estão aprisionados, tem muitos cristãos que estão andando verdadeiramente arrastados. Parece aqueles filmes antigos, tem uma bola de ferro no pé e ele não consegue avançar, porque ele ainda não entendeu que o Espírito Santo Consolador está com ele. Então ele anda com medinho, ele tem medo de crescer. Ele tem medo de evoluir, ele tem medo de investir, ele tem medo de pedir perdão, ele tem medo de confessar pecado, ele tem medo de falar verdade, ele tem medinho e o medo só tem levado ele para baixo, porque até então a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo, e aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor de Deus. Então rompa com medo, não tenha medo do perigo. Não tenha medo da dor, não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo de dizimar, não tenha medo de ofertar, não tenha medo de pregar, não tenha medo de cantar, não tenha medo de assumir responsabilidades, não tenha medo de fazer a vontade de Deus, não tenha medo de parar o seu trabalho e cultuar a Deus, não tenha medo, tenha fé. Tenha fé. Renunciar a nossa vida. O segundo, letra A. Deus não está preocupado com as suas habilidades, mas sim com a sua disponibilidade. A habilidade é dele. Todo o dom foi dado por Deus. Romanos capítulo 13. Toda a autoridade foi constituída por Deus. Deus não está preocupado com as suas habilidades, com a sua forma de cantar, com a sua forma de rir, com o seu articular, com o seu... Deus não está preocupado, Deus está preocupado. Você está disponível para mim, filho? A sua casa é disponível para mim, o seu casamento, o seu leito matrimonial é disponível a mim, os teus filhos são disponíveis a mim, o seu ministério é disponível a mim, o seu coração é disponível a mim. Deus não está tratando sobre habilidade, Ele está tratando sobre disponibilidade. Então uma forma de viver uma nova vida em Deus é estar disponível a Deus. Eu preciso estar disponível. O apóstolo Paulo, outrora chamado Saulo, ele era um perseguidor de crente. Ele era um perseguidor de cristãos. Ele era um homem que verdadeiramente gostava da carnalidade, ele gostava de bater, ele gostava de matar, ele gostava dessas coisas. Quando ele não fazia, ele mandava fazer, ele autorizava fazer. Logo depois, em Atos capítulo 9, ele teve uma oportunidade de conhecer Jesus, e a caminho de Damasco, e veio um brilho, e ofuscou a visão dele, e ele ficou cego durante 3 dias, e durante 3 dias, Barnabé foi ali, cuidou dele, e ele foi restaurado, e agora é o homem que mais escreveu livros bíblicos para que a gente seja alimentado. Deus não está preocupado com habilidades, Deus está preocupado
com disponibilidade. Moisés foi criado ali, na mais alta faculdade. Ele sabia falar, ele sabia gesticular, ele tinha toda a oratória. Mas logo vai para o deserto, e ele fica no deserto ali, aprendendo a não ser mundano, a viver conforme o povo hebreu. Tudo aquilo que ele aprendeu no mundo do Egito, agora ele teve que esquecer para viver em conformidade com a palavra de Deus. Então, se o seu conhecimento de fato é absurdo, você é abastado em conhecimento, renda o seu conhecimento ao senhorio de Deus. Renda o seu conhecimento aos princípios bíblicos. Renda o seu conhecimento à palavra de Deus. O apóstolo Paulo agora é o homem que mais escreveu. Bom. Metanoia. Mudança de direção. Precisamos convergir a nossa vida àquele que vive e reina. Não existe mudança sem nos prostrarmos aos pés do Senhor. Não existe transformação sem nos prostrarmos a nossa vida aos pés do Senhor. Jesus, ele nos chama a uma metanoia, a uma mudança de direção. Outrora estávamos indo para esse caminho, agora na metanoia nós viramos 360 graus e começamos a avançar no sentido contrário à palavra de Deus. E agora nós andamos em conformidade à palavra. Deus nos chama a mudança. Deus nos chama a transformação. Deus nos chama a acreditar nele de fato. Não existe mudança de vida sem crer em Deus. Se você desacredita que Deus possa fazer, certamente você não tem sido aperfeiçoado no amor, porque o medo de sucumbir ainda é evidente. Então, decida mudar, metanoia, mudança de direção. Você estava num curso, não é 360, é 180. Você vira para outro curso. Ah, Deus, mas eu aprendi assim. Ah, esqueça o que você aprendeu e faça conforme a palavra. Ah, Deus, mas está dando certo assim. Faça desse jeito. Ah, Deus, mas faça desse jeito. Oh, Deus, mas faça desse jeito. Faça conforme a palavra. A Bíblia é simples. A Nayara veio falar aqui a respeito de dízimo e oferta. Ela falou assim, é um texto muito conhecido. É um texto muito conhecido, e de fato é muito conhecido, mas às vezes é muito questionado por pessoas que têm uma vida pautada nesse plano carnal. Ele não entende que tudo que nós fazemos aqui é espiritual. Eu preciso obedecer a palavra, sem obediência não há mudança. Imagine Ananias, Azarias e Misael ali. Manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. Ai, mas imagina Ananias, Azarias e Misael. Ai meu Deus, oh Deus. Oh Deus, o Senhor sabe, eu vou te abandonar. Mas depois que eu passar por essa provação, eu te aceito de novo. Deus não vai te livrar da fornalha, Ele vai dançar com você na fornalha. E a fornalha aquecida 7 vezes mais vai purificar essa incredulidade e vai transformar essa incredulidade em fé. Os leões estavam lá na cova com Daniel, mas o leão da tribo de Judá também estava. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E os leões ficaram tudo deitados, e o rei dos reis estava lá. Então o que eu quero atrair para a nossa memória? O que eu quero atrair para o nosso coração? Qual que é a área da sua vida que ainda não tem mudado, que você tem desacreditado? Como assim? Você acredita que um homem foi cortar os cabelos do homem e o homem perdeu a força? Você acredita que é uma fornalha que aquecida 7 vezes mais, que as pessoas foram jogar os homens de Deus ali, e eles mesmos morreram, e que isso de fato aconteceu? Será que a sua situação, será que a sua condição é mais absurda que isso? Se eu quero te dizer, meu irmão, tudo é possível para aquele que quer. Deus é um Deus de impossíveis. Deus do impossível. Eu preciso mudar a minha perspectiva. A essência precisa ser mudada. Viver Deus não é uma transformação estética, é uma mudança genética. Eu não sou aquilo que eu era, eu sou transformado.
Agora eu sou chamado filho de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Deus te chama de filho de Deus. Você ali é irmão de Jesus agora. E você é colocado na hierarquia de Deus como príncipe e princesa. Então será que o que você tem feito até hoje não é um motivo de refletir e entender que existe um plano maior na sua vida, que a forma que você foi colocado nessa empresa não é para você viver uma vida de pecado, é para que o nome de Deus seja exaltado. A forma que você casou com essa pessoa é para que Deus seja exaltado através do seu casamento? Será que não existe motivo? Foi de modo aleatório. Estava passando uma pessoa ali, não vem cá você mesmo. Não, não era. Existe coincidência, existe cristocidência. Deus uniu vocês. Deus colocou vocês para que você pudesse testemunhar. Deus te colocou nessa empresa para que você pudesse testemunhar. Deus te colocou nessa faculdade para que você pudesse testemunhar. Tudo é um motivo para que Deus possa mudar a história de outros através de você. E se você não permite que as pessoas sejam mudadas através da sua vida, você está perdendo o seu tempo. Esse entendimento que eu preciso que ter não é uma mudança estética, ela é genética. Eu não vivo da forma que eu quero viver, eu vivo em conformidade à palavra de Deus. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não posso olhar da forma que eu quero olhar, eu não posso ouvir da forma que eu quero ouvir, eu não posso agir da forma que eu quero agir, porque existe um Senhor que me governa. Existe o autor e o consumador da fé que rege a minha vida. O segundo que eu quero tratar, princípio. O segundo princípio para que você viva uma nova vida, eu já vou encerrar. Saia da atmosfera da ferida. Repita comigo, eu preciso sair da atmosfera da ferida. Existem pessoas que não têm prosperado porque ela tomou prejuízo. Existem pessoas que não têm prosperado porque ela não tem acreditado mais nos feitos de Deus. Existem pessoas que não têm crescido porque na verdade ela está na atmosfera da ferida. E sempre que acontece alguma coisa ela fala, ai de novo. Ela tem medo de acreditar, ela tem medo de se envolver, ela tem medo de se doar, porque tudo remete à dor. Então eu quero te dizer, saia da atmosfera da ferida. Sabe por que você precisa sair da atmosfera da ferida? Porque o ferido fere. O ferido fere. A pessoa que é ferida, ela sempre vai ferir a outro. A pessoa que é ferida, ela sempre vai machucar a outro. A pessoa ferida, ela sempre vai querer uma contrapartida. A pessoa ferida, ela não consegue acreditar na mudança. A pessoa ferida, ela não consegue acreditar na evolução, na restauração de Deus. Tanto que você vê, quando converte um drogado, quando converte um bebum, quando converte uma pessoa que estava na marginalidade da vida, aí a pessoa vai e fala assim, fez tudo de errado, agora vai para a igreja. Porque aquela pessoa é ferida, ela não consegue olhar para as pessoas com olhos de amor, ela não consegue olhar para uma oportunidade que Deus tem dado, ela não consegue oportunidade, eu não gosto de igreja, porque na igreja só tem burburinho, na igreja, meu irmão, igreja é lugar de gente, onde tem gente tem dificuldade, e se você não estiver disposto a entender que Deus veio para te restaurar, e restaurar vidas, você não vai parar em lugar algum. Da mesma medida que você fere, você é ferido. Da mesma medida que você não concorda, muitas pessoas não concordam com você. Da mesma medida que você, às vezes, comete equívoco, outras pessoas cometem. Então, seja tolerante. Seja amável. Eu preciso sair da atmosfera da ferida. Normalmente, nós que viemos de classe emergindo, classe simples, quando nós chegamos em determinados lugares, nós ficamos todos cheios de coisa. Porque eu estava conversando hoje na hora do almoço com alguns amigos e a gente falou o seguinte: a pessoa que já está abastada na vida, que já está evoluindo,
Ela não está preocupada com a pessoa que está abaixo dela, nem preocupada com a pessoa que está acima. Ela só está cumprindo o curso dela. Mas uma pessoa ferida, ela acha que tudo aquilo que aquela pessoa que prosperou está fazendo é para ofender, é para entristecer, é para humilhar, é para isso, é para aquilo. Mas a pessoa que prosperou, ela não quer nem saber. Ela está evoluindo. E normalmente a pessoa está jogando ponto para mim. Você viu como é que a pessoa me olhou? Nossa, eu não suporto esse olhar. Saia do ambiente da ferida. Perdoa-me falar uma verdade. Muitos divorciados não vivem o melhor de Deus porque ele acha que o casado está querendo subjugar ele porque ele divorciou. Mas na verdade o casado está lutando todos os dias para manter o casamento dele. Ele não tem tempo para preocupar pela decisão que você tomou. Então evolua, saia da atmosfera da ferida. Nem tudo tem a ver com você. Talvez você ainda ache que você é a gema do ovo, que tudo corrobora, que vai fritando o ovinho, vai jogando só o óleo em você, e você se sente. Não, entenda bem, estamos todos lutando para que o nome de Deus seja exaltado. Saia da atmosfera da ferida e pare de ferir e decida trazer bálsamo. Não seja refém das suas escolhas. Normalmente a pessoa ferida, ela acha que o gasto está caro para ela. Quando alguém recebe um aumento na empresa, eu sei que o inimigo está me perseguindo. Quando o pastor dá alguma palavra dura, ele olha para o lado, fala Deus. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que você está nutrindo. Você está deixando nutrir, caindo gotas. Você está regando a sua dor. Saia da atmosfera da ferida. Nada muda se eu não mudar, eu preciso mudar. Nós somos filhos de Deus, então eu preciso romper com a autossabotagem, eu preciso romper com a atmosfera da ferida. Entenda bem, se você quer prosperar, se você quer crescer, se você quer evoluir, se você quer cada dia dar passos gradativos, se você permanecer ferido, você não vai avançar, porque você sempre vai dar com a cara na parede. Porque o ferido, ele não consegue ter uma visão correta. Ele sempre tem uma visão depreciada. Porque o mundo está contra ele. O Bolsonaro está contra ele. O Lula está contra ele. O Zema está contra ele. A não sei quem lá está contra ele. Eu não sei quem está. O cara acabou de sair. Está contra mim também. Misericórdia. Saia da atmosfera da ferida. Para de achar que tudo é indireta. Entenda bem, são diretas para que possamos mudar. São diretas. Eu lembro que a minha primeira reunião pastoral foi em 2017. E eu vi os pastorzão tudo chegar. Os caras tudo chegando. E eu falei, nossa, velho, vou sentar com esse cara, velho. Poxa, sentei com os caras e tal. Os caras me abraçou e falando comigo. Tinha cara pastor pastor de 10 igrejas, de 20 igrejas. Tinha cara pastor de 50 mil pessoas, pastor de 20 mil, pastor de 5 mil. Tinha pastor ali de 10 pessoas, pastor de 5 pessoas. E eu sentei no meio desses caras. E ele disse, aí, como é que tá? Já está por conta do ministério? Eu falei, não, ainda não estou. Ele, calma, vai chegar, eu já passei por isso. A maioria das vezes as pessoas não estão preocupadas com aquilo que você pode oferecer. Elas estão tão preocupadas de se relacionar com você, porque sabemos que é Deus que muda a nossa história. Deus não está preocupado com aquilo que eu fiz. Deus está preocupado com aquilo que eu estou disposto a me disponibilizar a Ele. Deus não está preocupado de onde eu nasci. Deus não está preocupado de que bairro eu vim. Deus não está preocupado de que igreja eu emergi. Deus está preocupado se o propósito dEle está sendo cumprido em minha vida. Ah, mas eu nunca toquei com fulano, eu nunca toquei com Berclano. Ah, o meu violão é assim, a minha bateria. Deus não está preocupado com isso, querido. Deus está preocupado com o seu coração.
entendendo que você não existe, você coexiste com Cristo. Deus não está preocupado se você é servente C, se você é colaborador D. Deus não está preocupado se você é masterchef. Deus não está preocupado se você é CEO. Deus está preocupado com o seu coração. Não se trata da sua posição humanista, se trata da sua posição espiritual. Seja fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. E para fechar, o terceiro princípio, que eu vou encerrar agora, não tinha muita coisa para falar. As fragilidades da sua vida são chaves que abrirão a portas de milagres. Entenda bem, a tentação, os vícios, o pecado, a pobreza, a enfermidade, os complexos, a ansiedade, a instabilidade, o sofrimento, a dor, tudo isso versus Jesus é igual a milagres. Tudo isso versus Jesus e Yahvé é igual, fecha na conta, milagres. Não se deixe instabilizar mediante o momento que você tem vivido. A sua estabilidade está em Jesus. Jesus é dono de tudo e de todos. O que o homem mais corre atrás aqui, Jesus, ele fez asfalto lá no céu. Entenda bem. Atrai a atmosfera do reino de Deus para a sua vida e viva uma nova vida. Creia. Acorde de manhã como se fosse o último dia para que você possa testemunhar os feitos de Jesus. Acorde de manhã para mover a sua vida em Cristo. João capítulo 11, versículo 43. Existia um homem que estava 4 dias morto. Lázaro. Há 4 dias ele estava morto. Você sabe que no 4º dia já está podre, né? Já está podre. E Jesus ele chega ali, e o amigo dele, Lázaro, tinha morrido. E Jesus ele fala. Todo mundo fala, Jesus ele morreu, morreu. Aí Jesus ele fala para Marta, ele fala, Marta, ele vai ressuscitar. Maria, ele vai ressuscitar. Aí fala, Maria vai falar com ele, eu sei, Jesus, naquele grande dia, ele vai ressuscitar. Jesus fala, não, querida, ele vai ressuscitar hoje. Aí Jesus, a caminho daquele, fala, tira a pedra. Aí Jesus, não faça isso, Marta, Jesus, não faça isso. Aquela que estava fazendo os afazeres, não, Jesus, não faça isso, ele já está podre, ele já está fedendo. Jesus, abre a pedra, filha. Aí abriu-se a pedra. Ele fala, Lázaro, saia para fora. E no momento que Lázaro ouviu, não. Os ouvidos de Lázaro já estavam podres. O corpo de Lázaro já estava em decomposição. E Lázaro sai para fora, porque não está relacionado com Lázaro, está relacionado com a palavra de Deus. Então não está relacionado com o seu problema, está relacionado com a palavra de Deus. Então eu preciso gerar a palavra de Deus, eu preciso acreditar na palavra de Deus, eu preciso viver a palavra de Deus. Não está relacionado a mim, está relacionado a Ele. Mesmo que aquele que esteja morto, ainda que se ele crê em Cristo, ele viverá. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Eu preciso gerar isso em mim. Eu preciso viver uma nova vida em Deus. Eu não posso titubear. Eu não posso retroceder. Eu preciso crer. Ô meu irmão, recebe essa palavra aí, venha para fora, levante as suas mãos e declare se existe alguma área da sua vida que está amortecida. Não entenda bem, não tem a ver com isso, tem a ver com a palavra que você crê. Ah, Deus, mas isso não aconteceu até hoje, mas aquilo eu quero te dizer.
Tentação, vício, pecado, pobreza, enfermidade, complexo, ansiedade, instabilidade, sofrimento, dor, depressão, câncer, AIDS, vida sentimental desestabilizada, versus Jesus é igual a milagres. É igual a milagres, é isso que eu preciso crer. Não vamos perder mais um domingo. Não vamos perder mais um domingo. Vamos viver em conformidade à palavra de Deus, porque o dia de amanhã não nos pertence. Então viveremos em fé, estabelecemos parâmetros de fé, gozaremos de benefícios do Senhor, romperemos com a nossa malignidade, romperemos com os nossos sofismas, pararemos de fazer aquilo que a Bíblia não nos manda fazer, começaremos a nos prostrar, começaremos a nos humilhar, começaremos a atrair a presença do reino de Deus para as nossas casas, começaremos a santificar, começaremos a ministrar sobre os nossos filhos, começaremos a ministrar sobre os nossos dons e ministérios, começaremos a acreditar e não titubear, porque aquele que vem virá e não tardará. Não é mais um domingo, é o domingo que Deus fez para que a sua vida seja mudada. Então, meu irmão, 4 dias de morte, houve vida. 4 dias de morte, houve vida. Entenda, coloque-se de pé. Eu quero orar por você. O que te impede de viver uma nova vida? O que te impede de viver uma nova vida? É a condição financeira? Foram as igrejas que você passou, que você foi ferido? Foi os ministérios que você deu com os burros na água, que você acreditou veementemente? Foi um pastor que tropeçou? Foi um líder que te feriu? O que aconteceu nesse inteirinho que você não vive uma nova vida? Ah, é porque eu estou esperando primeiro comprar minha casa para acreditar em algumas coisas. Eu estou primeiro querendo tirar minha carteira. Eu estou querendo que o Senhor faça algo que depois eu vou começar a trabalhar. Eu quero te dizer, Deus ele não negocia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus não está aqui para negociar com você sobre a sua vida. Deus está aqui para mudar a sua vida. Saia para fora. Saia para fora. Seja um Lázaro desse tempo. Seja obediente à palavra e venha. Saia para fora. Saia para fora. Em 1 minuto, eu gostaria que você que pode, feche os teus olhos. Você que pode, não é uma obrigação, meu irmão. Aqui é para quem quer mudar de vida. É para quem quer acordar na segunda-feira renovadão. E você vai lembrar aí da história que eu contei de Lázaro. 4 dias já falecido. Morto. E qual é a área da sua vida está como Lázaro? É a sua vida espiritual? É a sua vida sentimental? É a sua vida financeira? É a sua vida matrimonial? É o seu ministério? É o que está assim desse jeito? É o que está morto? É a sua empresa? É a sua família? É o que está morto? Saia para fora. Começa a trazer no mundo espiritual. Tudo é gerado primeiro no mundo espiritual. E começa a acreditar que Deus possa mudar. Porque é você que tem que acreditar. Porque Ele acredita em você. Porque senão Ele não tinha te trago aqui. Ele te trouxe aqui para mudar a sua história. Ele te trouxe aqui para mudar a sua vida. Ele te trouxe aqui para mudar as suas perspectivas. Ele trouxe aqui para te restaurar. Para que você viva de modo abundante. E agora você vai colocar a mão no seu coração e nós vamos orar. Não existe avivamento sem arrependimento. Nós vamos nos arrepender pela nossa incredulidade, de achar que Ele não possa fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, essa noite nós queremos nos arrepender por não acreditar que o Senhor possa curar. Nós queremos nos arrepender por não acreditar que o Senhor não possa restaurar meu ministério, por não acreditar que o Senhor não possa restaurar meu casamento, por não acreditar que o Senhor não possa restaurar minhas finanças,
por não acreditar que o Senhor não possa restaurar a saúde dos meus filhos, da minha família, por não acreditar que o Senhor não possa restaurar a minha vida, a minha forma de pensar. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão essa noite, eu quero te pedir perdão. Ó Pai, eu quero gerar fé, não uma crença, ó Pai, pautada em situações, mas uma fé inabalável que move montanhas, uma fé inabalável que transforma a vida, uma fé inabalável que restaura vidas, uma fé inabalável que promove alegria, uma fé inabalável que cura pessoas. Deus, em nome de Jesus, estamos com coração receptivo e com a mente, ó Pai, focada em Ti. Mude a nossa história. Queremos viver uma nova vida em Ti, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Tem tudo a ver com Ele, com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele, com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Aleluia. Talvez você não sentiu um frisson, você não sentiu um arrupiar, você não sentiu um sopro no ouvido. Eu quero te dizer que Deus não precisa das suas formas para mudar a sua vida. Deus já mudou, mas você tem que andar à altura dessa mudança. Amém? Eu gostaria de nesse momento convidar todo o ministério infantil para vir aqui. A igreja vai orar por eles e nós vamos encerrar. Todo o ministério infantil. Nós teremos uma festa maravilhosa essa semana, onde crianças serão tocadas pelo teu Espírito, onde crianças serão ministradas, crianças serão moldadas. Todo o ministério infantil, rápido, ligeiro, rapidão, rapidão, você é uma bênção. Os que não puderam vir, que estão assistindo, que Deus te abençoe. Sua vez vai chegar. Calma. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Com muita alegria, né, que essa semana também se celebra o Dia dos Professores. E aqui nós temos algumas irmãs e irmãos que ajudam no Ministério Infantil aqui da igreja. E eu quero dizer para vocês, irmãs e irmãos, meu muito obrigado. Muito obrigado porque vocês se disponibilizaram a ensinar a palavra do Senhor a esses pequenos. A Bíblia fala, deixe vir a minhas criancinhas. E vocês têm deixado com que as crianças dessa igreja ouvirem a palavra do Senhor. Esteja mais próximo de Jesus. Queremos agradecer vocês pelo bom trabalho que vocês têm feito aqui nesse ministério. A igreja gostaria de estar entregando para vocês uma lembrancinha. Sei que é muito pouco mediante ao muito que vocês têm feito. E vocês têm o privilégio de estar oferecendo o melhor para essas crianças. Porque sabemos que quando nós ensinamos a palavra do Senhor, ensinamos as crianças no caminho do Senhor, elas não se desviarão do caminho do Senhor quando elas crescerem. E vocês entenderam isso. Vocês entenderam que vale a pena ensinar essas crianças o caminho do Senhor. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada uma de vocês e pela vida dos meninos também que têm ali ajudado nesse ministério. Eu como mãe, né? Eu sei que toda vez que a Laura chega aqui, eu pergunto a ela, Laura, o que você aprendeu hoje? E ela fala do jeitinho dela. Eu lembro que uma das coisas que me marcou bastante, ela virou e falou comigo, Sansão. Aí na outra semana, porque teve um mês inteiro falando a respeito de Sansão. Na outra semana eu falei, Laura, o que você aprendeu hoje na escolinha? Sansão, cortou cabelo, perdeu força. Do jeitinho dela, ela soube falar aquilo que ela aprendeu.
E isso eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque da forma vocês têm conseguido ensinar as crianças da forma que eles entendam. Porque eu oro com a Laura, eu leio Bíblia para a Laura, mas não é a mesma coisa. As ilustrações que é dada ali na salinha, a forma que é falada ali na salinha, ela grava muito mais. E eu louvo a Deus, porque não só a minha filha, mas todas as crianças dessa igreja têm tido a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor através da vida de vocês. Então, eu vou estar entregando aqui uma lembrancinha, é simbólico, mediante aquilo que vocês têm feito. E saiba que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. No Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ele vai recompensar tudo aquilo que vocês têm feito para que esse ministério cresça. E vocês vão ver essas crianças crescerem e agradecerem a vocês por aquilo que vocês ensinaram a elas. Porque é o melhor ensinamento que a gente pode dar para os nossos filhos é a palavra do Senhor. Então continue firme, continue regozijando naquilo que o Senhor tem feito. Continue regozijando, continue fazendo o melhor de vocês, porque no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém? Queridos, eu gostaria de convidar a igreja para estar estendendo as mãos sobre essas colaboradoras aqui que trabalham no Ministério Infantil, os colaboradores. E nós vamos estar orando pela vida deles. Amém? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Queremos, ó Pai, te agradecer pelo Ministério Infantil, te agradecer, ó Deus, por cada um desses irmãos que servem no Ministério Infantil. Queremos agradecer, ó Deus, pela oportunidade, ó Pai, que nós temos de ministrar na vida dessas crianças. Queremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvar por cada um deles. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida da Cida diante do Senhor, a vida da Jéssica, a vida da Chesiliana, da Ana Luísa, da Jaqueline, da Kênia, da Raquel, do Natanael, do Fábio Lucas e da Anne, que não está presente aqui hoje, nessa noite. Senhor, eu apresento essas irmãs e esses irmãos na tua presença. Peço ao Pai amado que o Senhor os capacite com graça, com amor, com sabedoria, com força, para que eles possam continuar fazendo o bom trabalho que eles têm feito. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço também que o Senhor conceda os desejos do coração dos teus servos. Abençoa eles em todas as áreas, familiar, financeira, sentimental, ministerial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço ao Senhor que abençoe, ó Pai, as famílias, a família deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não deixe faltar o pão, que não deixe faltar o alimento, que não deixe, ó Deus, faltar a presença do Senhor nesses lares, que não deixa faltar a provisão do Senhor nesses lares. Abençoa, Senhor, as finanças. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o trabalho secular fora, Pai amado, da igreja. Abençoa eles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa as famílias deles, ó Pai, em nome de Jesus. Que as mãos do Senhor, ó Deus, derrama bênção sem medida sobre a vida deles, em nome de Jesus, e que eles venham receber a paga do seu trabalho, que elas possam receber a paga do seu trabalho, que eles possam receber a paga do seu trabalho, porque o Senhor os honra, o Senhor os abençoa com toda sorte de bênção, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para esses irmãos. Vocês são uma bênção, tá bom? Agora eu vou entregar uma por uma que está com o nome. Ana Luísa. Jéssica. Pode. Que Deus abençoe vocês. Aleluia, que bênção, né? Tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Que Deus possa te abençoar. E que você possa viver uma nova vida. Que você possa viver uma nova vida ministerial, uma vida profissional, uma nova vida matrimonial, uma nova vida sentimental, uma nova vida financeira, uma nova vida familiar. Todas as áreas da sua vida sejam mudadas hoje, porque você viverá uma nova vida, porque você não vive debaixo do jugo do pecado, você vive debaixo da lei da graça, que é favor, bondade de Deus. Que o amor de Deus Pai,
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Seja tu uma bênção.